Fala, nação rubro-negra. Nação, vamos imaginar o seguinte. Vamos pensar que você está lá no seu trampo, fazendo o seu trabalho normalmente, fazendo ele de maneira até muito bem, sendo elogiado e tal. De repente pinta para você uma vaga onde você vai ficar por tempo determinado, ou seja, não é algo definitivo, não é algo que vai mudar a sua vida definitivamente, para você pegar um trampo que é de muito mais responsa do que aquele que você tá, de muito mais cobrança do que aquele que você tá, e que você pode ser tão cobrado e tão criticado que você pode perder o trampo que você faz direitinho, que você faz com sossego, que dá o seu sustento e que é o seu trampo principal. Você iria pegar temporariamente esse trampo temporário, correndo o risco de se expor tanto ao ponto de perder o seu trampo legal? Muitas pessoas vão responder que sim, que é uma oportunidade de se mostrar, uma oportunidade de provar que você é competente, mas a maioria acredito que vai responder que não vai querer pegar esse trampo temporário, porque pode te prejudicar tanto que possa fazer com que você perca o seu trampo principal. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque o Mário Jorge está muito receoso em assumir o time profissional do Flamengo. O time profissional do Flamengo hoje está na 7ª colocação. Ou seja, neste momento o Flamengo está se classificando apenas para a Sul-Americana. Nós estamos fora da pré-Libertadores e da Libertadores na fase de grupos. Isso faz com que o técnico do Sub-20, Mário Jorge, tenha receio de pegar a equipe. O que aconteceu então? Diante desse quadro, o Flamengo marcou o treino de ontem para as 16 horas. Sampaoli não dá treino à tarde. Quando o treino foi marcado para as 16 horas, já foi uma mudança na rotina do Flamengo a pedido dos jogadores. Os jogadores não gostam de treinar de manhã. Como o Sampaoli foi avisado no vestiário depois do jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil que não seria mais treinador do Flamengo, que era uma questão só do Flamengo fazer alguns ajustes para ele ser demitido, o Sampaoli sabe disso desde o vestiário da final da Copa do Brasil, os jogadores pediram para que o treino fosse à tarde, esperando que até a tarde de terça-feira eles já terem um novo treinador ou o Mário Jorge dar o treino para eles. Acontece que esse receio do Mário Jorge em pegar a equipe profissional hoje e a demora da diretoria por fechar com um novo treinador acabou fazendo com que o Sampaoli desse o treino. Isso já aconteceu com o Paulo Souza também, vocês se lembram? Paulo Souza também deu um treino sabendo que estava demitido, que era o Dorival que ia chegar, que era o Dorival que ia comandar a equipe rubro-negra. Então o Sampaoli sabe que não é o treinador do Flamengo, mas está lá cumprindo a carga horária dele, porque ele ainda é funcionário. Cada dia que ele passar à frente do Flamengo é um dia a mais para ele receber de salário no Mengão. Então, ontem à tarde, os jogadores ficaram meio que irritados do treino ter sido dado pelo Sampaoli. Por que eles ficaram irritados? Primeiro, porque eles não têm um relacionamento legal com o Sampaoli. O Sampaoli, na verdade, não tem um relacionamento legal com ninguém dentro do clube hoje. Segundo, porque eles estão doidinhos para ser felizes. E para eles serem felizes, o treinador que dará o treino, ou que tem que dar o treino para eles, tem que fazer do jeito que eles gostam. E não do jeito que o Sampaoli faz. Eles não gostam do jeito do Sampaoli. Então eles tiveram mais um dia de treino do Sampaoli, não porque o Flamengo está com dificuldade de pagar a multa do Sampaoli, não. Tem nada a ver isso. Essa questão já está acertada, o Flamengo sabe como pagar, isso daí está resolvido. O Flamengo só mantém o Sampaoli ainda porque ainda não fechou com o treinador. Qual seria o treinador que vai fechar com o Flamengo? É o Tite, gente. O Flamengo vem conversando com o Tite há mais de 3 semanas. Há mais de 3 semanas. Tentando acertar daqui, acertar dali. O Sampaoli está demitido há pelo menos 3 semanas. O que está rolando hoje entre Flamengo e Tite é o seguinte. Nos últimos dias, o Flamengo intensificou as negociações e o Flamengo se acertou com o técnico ex-seleção brasileira. O salário do Tite, pelo que eu fui informado, vai ser algo em torno de 1,5 milhões de reais por mês. 1,5 milhão por mês. Um salário alto, um salário de treinador de primeira linha. O Jorge Jesus não ganhava isso no Flamengo e o Tite vai passar a ganhar esse valor. O Tite chegou ao Rio de Janeiro ontem, não quis dar a certeza para a imprensa
que chegou para fechar com o Flamengo. Ele que tem casa no Rio de Janeiro, gosta de morar no Rio de Janeiro, ele e a esposa dele gostam de morar no Rio de Janeiro, morou no Rio de Janeiro durante todo o período em que foi treinador da seleção brasileira, então tá bem habituado à cidade maravilhosa, a cidade mais linda do Brasil e do mundo. Bom, ele já chegou, por quê? Porque as tratativas do Flamengo com ele, com o staff dele, já estão nos finalmente. Agora é o momento do Tite fazer aquela reunião presencial que há 3 semanas eu divulguei para vocês lá no na nossa coluna do jornal O Dia, olhar olho no olho com ele e aí eles definirem os últimos detalhes para ele ser treinador do Flamengo. Quais são os últimos detalhes? O Tite quer ter a certeza que ele vai poder fazer a reformulação no Flamengo do jeito dele, na avaliação dele. Com isso, corre até o risco, por exemplo, de alguns jogadores permanecerem. Alguns jogadores que já era dado como certo sua saída, permanecerem. Como o caso do Felipe Luiz, por exemplo. Como o caso do Davi Luiz, por exemplo. Clinicamente falando, o caso do Rodrigo Caio é o mais complicado. Mas se clinicamente o Tite perceber que o Rodrigo Caio tem condições, até o Rodrigo Caio pode acabar renovando para o próximo ano. O Tite quer ver, quer ter a certeza que ele vai poder falar e definir quem fica e quem sai do Flamengo. Essa é uma das pautas que o Tite vai conversar com Rodolfo Landim e com Marcos Braz. Em outras palavras, ele quer ter carta branca para poder mexer no elenco do Flamengo. A ideia do Tite é, este ano, ele vai ter 2 missões para esses últimos 14, 15 jogos. A primeira é classificar o time para a Libertadores do ano que vem. A segunda é preparar a reformulação. O Tite quer todos os jogadores que ele achar que deve permanecer no Flamengo e as novas contratações até o começo do ano que vem para fazer a pré-temporada com ele. A gente sabe que o Flamengo não anda rapidamente em contratações, a gente sabe que o Flamengo é vagaroso para contratar jogador, mas o Tite quer justamente isso, conversar com a diretoria rubro-negra, olho no olho, para saber que eles vão se empenhar para poder dar ao Tite aquilo que ele acha necessário para fazer um trabalho. Esse é o grande projeto do Tite para o Flamengo, e o Flamengo deve se ajustar com o Tite entre hoje e os próximos dias. Por que não dá para falar entre hoje e amanhã, hoje mesmo e tal? São situações que envolvem várias pessoas. Se o cara tiver um piriri hoje, ele não vai poder estar na reunião do Tite, com o Tite, e aí fica para amanhã. Se o cara tiver preso no trânsito, pode atrasar, então, enfim. A partir de hoje, eles vão sentar para conversar isso. A ideia do Flamengo é já ter um treinador até o final de semana e que esse treinador seja o técnico Tite. Então, é isso que está faltando para o Sampaoli deixar o Flamengo. A insegurança do Mário Jorge, a questão de não ter fechado ainda com o Tite, fazem com que o Sampaoli continue à frente do Flamengo, mesmo sabendo que já está demitido. A questão das renovações, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gabriel, entre outros jogadores, estão todas congeladas nesse momento justamente por causa do Tite, por causa do próximo treinador. Se fosse vir para o Flamengo um Carlos Carvalhal, um Leonardo Jardim, o Flamengo ia tomar a frente nas negociações das renovações agora e já iria resolver todos os problemas. Mas como vai vir um técnico brasileiro, teoricamente, vai vir um técnico brasileiro que conhece o nosso elenco. Tite já convocou Pedro, já convocou Bruno Henrique, já convocou o Gabriel, já convocou o Everton Ribeiro. Então o Tite conhece o elenco do Flamengo. Então o Flamengo está esperando para o Tite fazer a avaliação do elenco e definir as renovações. Ah, Fabrício, mas nessa correria aí o Palmeiras pode acabar fechando com o Bruno Henrique? Pode. Só que o Bruno não tem como prioridade ir para o Palmeiras. A proposta que o Palmeiras fez ao Bruno Henrique é interessantíssima para o Bruno Henrique, ele gostou. Vai ganhar no mesmo nível do que o Dudu, com 3 anos de contrato lá no Palmeiras. Só que ele quer permanecer no Flamengo. Por quê? Porque no Flamengo ele já conquistou uma coisa que no Palmeiras ele teria mais dificuldade para conquistar, que é o status de ídolo. Então ele quer esperar para poder tentar fechar com o Flamengo. Claro, a proposta do Flamengo não pode ser uma proposta michuruca como eles estavam tentando fazer com ele. Tem que ser no mesmo patamar do Gabriel, que é o maior salário do elenco, que é o que o Palmeiras ofereceu, um salário do patamar do cara mais alto do elenco, que é o Dudu.
Então, o Flamengo oferecendo a ele o mesmo salário que o Gabriel, por exemplo, vai fazer com que o Bruno Henrique fique satisfeito. O Everton Ribeiro, que nunca criou caso para renovar com o Flamengo, sempre aceitou fazer a renovação com o mesmo salário por uma temporada, agora corre o risco de não ficar. Se o Tite não quiser o Everton Ribeiro, o Flamengo não vai renovar e vai deixar o Everton Ribeiro embora. Mas para isso acontecer, vão ter que haver contrapartidas. O Tite abre mão do Everton Ribeiro caso chegue um outro jogador. Internamente, pelo que eu apurei, o objetivo número 1 da diretoria rubro-negra é o Nicolás de la Cruz. A diretoria não vê a temporada do ano que vem começando sem ter o Nicolás de la Cruz no elenco. Mas, com a chegada do Tite, isso pode mudar. Pode ser que o Tite enxergue um outro jogador em melhor situação para ele utilizar do que o Nicolás de la Cruz. Uma das coisas que eu passei o dia apurando, levantando, tanto com pessoas próximas ao Tite, quanto com pessoas dentro do Flamengo, é se agora cresceria as chances do Flamengo contratar o Renato Augusto. O que me passaram foi o seguinte: o Tite não deu nomes de jogadores ainda para o Flamengo, não falou sobre o interesse em jogadores no Flamengo, e o Flamengo não pretende contratar o Renato Augusto, o Flamengo não tem planos para contratar o Renato Augusto. Se o Renato Augusto for contratado, vai ser porque o Tite pediu, justificou sua pedida e convenceu a diretoria rubro-negra a trazê-lo. Mas até esse momento, não há uma lista de jogadores que o Tite quer passada para o Flamengo e o Flamengo não tem a intenção de contratar o jogador. Agora, tem um jogador que o Flamengo está de olho grande em cima dele, que tem o contrato para vencer no final do ano que vem, e que está insatisfeito e que cairia como uma luva no nosso time para substituir o Felipe Luiz. Eu estou falando do Guilherme Arana. O Guilherme Arana não está satisfeito com as coisas como estão acontecendo no Atlético Mineiro e deseja sair do clube de Minas Gerais. Os 4 R's, que são os manda-chuvas que ajudam o Atlético Mineiro na renovação, na contratação de jogadores e que hoje são, de fato, os donos do Atlético Mineiro através da SAF que foi colocada lá, não estão fazendo força para manter o jogador. Os caras poderiam ter mantido o Guilherme Arana, renovado com o Arana, enquanto ele estava em baixa, quando ele estava lesionado. Agora o Arana voltou bem. O que o Arana está pedindo para uma renovação, os 4 R's não estão dispostos a pagar. Então o Arana ficou chateado e quer deixar o time mineiro. O alvo número 1, a preferência do Arana, é pelo Corinthians. Mas o Flamengo monitora a situação e é desse jeito mesmo que você está pensando, que você já está pé da vida aí. Ah, o Flamengo monitora e não pega ninguém. É verdade. O Flamengo é aquele cara boa pinta que tá na balada, bonitão, e olha uma moça bonita ali, a moça olha para ele de volta, ele pisca, a moça pisca, ele não vai. Aí ele vê uma outra moça bonitona ali, ela pisca, dá uma risadinha, o Flamengo não vai. Aí ele vê uma outra top ali na frente, ela pisca, ri, faz até assim com a mão e o Flamengo não vai. Esse é o Flamengo. O Flamengo é esse cara da balada. O cara que é bonitão, que é tal, mas que chega atrasado sempre. Ou nem chega. Vai saber lá por quê, né? É assim. Então, assim, o Flamengo está monitorando a situação do Arana e em algum momento pode ser que o mordedor de virilha chegue lá e ofereça alguma coisa, e o Flamengo tem a possibilidade de contratar o Guilherme Arana. O fato é que o Arana quer sair do Atlético Mineiro, como ele é cria do Corinthians, cria sim, jogou muito tempo no Corinthians, gosta do Clube Paulista, a prioridade é o Corinthians. Mas nada impediria o Flamengo de chegar, fazer uma proposta melhor e levar o Arana para o Flamengo, né? Então, assim, tudo vai depender do Tite, inclusive pelo excelente relacionamento que o Tite tem com o Arana, as coisas podem ser pavimentadas para o Arana vir para o Flamengo. Hoje, gente, não há absolutamente nada, nem entre Flamengo e River, nem entre Flamengo e Nicolás de la Cruz, nem entre Flamengo e Atlético, Flamengo e Arana, não tem nada. Porque o Flamengo só vai trabalhar com as ordens do técnico Tite. Só neste momento que o Tite sentar e botar na mesa os nomes, o que ele precisa, quem sai e quem fica, é que o Flamengo vai começar a procurar jogadores. A expectativa dos dirigentes e dos jogadores é que o Tite feche com o Flamengo até o final de semana. Mais uma vez, a aceitação do Tite junto ao elenco rubro-negro é quase de 100%. Aliás, a informação que eu tenho é que ninguém ficou contra
a contratação do técnico Tite. Todos os jogadores aprovaram, ele não tem problema com nenhum dos atletas do elenco rubro-negro. Muito pelo contrário, alguns estão até entusiasmados, como Davi Luiz, Felipe Luiz, Everton, Cebolinha, que são jogadores que passaram na mão do treinador brasileiro na seleção brasileira e se deram muito bem, gostam do caráter do Tite, gostam da maneira como o Tite trabalha com o elenco. E nação, o Tite não quer só trabalhar com os jogadores. O Tite quer poder trabalhar no departamento de futebol do Flamengo. Ou seja, o Tite vai mexer em muita coisa lá dentro. Inclusive nas funções de Juan e de Fabinho Soldado, que podem deixar o Flamengo antes do dia 31 de dezembro. A ideia do Rodolfo Landim, como eu já havia adiantado para vocês há meses atrás, era garantir Fabinho Soldado e Juan até o dia 31 de dezembro, trocando as funções a partir do dia 1º de janeiro. Pode ser que isso aconteça antes, mas o mais provável é que eles saiam 31 de dezembro para terminar o ano com o Flamengo. Nação, essas foram as primeiras notícias do dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscrevam no nosso canal e comentem. Eu não consigo responder todo mundo, mas eu consigo ler todo mundo. Então comentem para eu ver aquilo que vocês pensam. Nação, estamos juntos. Muito obrigado pelas mensagens de apoio e de carinho. Eu amo muito vocês. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 Mengo.